No silêncio das areias antigas, quando o sol queimava o deserto e o vento soprava como um sussurro eterno, Deus falou. A voz que moldou o universo se ergueu novamente, não entre reis, nem exércitos, nem em templos dourados, mas no coração de um homem comum. Seu nome era Abrão, filho de Terá, um homem entre muitos, mas escolhido entre todos. E naquela madrugada de eternidade, o Criador do céu e da terra pronunciou as palavras que mudariam o destino da humanidade. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e abençoar-te-ei. Gênesis 12, 1-2. Imagine a cena. O deserto dorme sob um manto de estrelas. Abrão ergue os olhos e ouve o impossível. Uma voz antiga, firme, que fala com autoridade que nenhuma criatura ousa questionar. E naquele instante, o tempo se dobra. Deus sela uma promessa que transcenderia séculos. Um pacto não feito com tinta, mas com fé. Com a obediência de um homem que acreditou no invisível. Abrão parte. Deixa Ur dos caldeus, sua casa, sua segurança, seus deuses, e segue a voz do único. Leva consigo Sarai, sua esposa, e Ló, seu sobrinho. Atrás dele, o passado se desfaz como pegadas apagadas pelo vento. Diante dele, o futuro se ergue como um horizonte infinito. Mas a jornada não era apenas geográfica, era espiritual. Cada passo de Abraão era um ato de fé. Cada noite no deserto, uma oração silenciosa. Deus o conduz até Canaã, uma terra estranha, povoada por nações poderosas, mas ali o Eterno fala novamente. A tua descendência darei esta terra. Gênesis 12, 7. Abraão constrói um altar. Ali ele aprende que fé não é entender o caminho, é caminhar mesmo sem entender. O tempo passa. Anos se tornam décadas. Sarai continua estéril, e a promessa parece se dissolver na poeira do deserto. Mas Deus não esquece. Ele muda o nome de Abrão para Abraão, pai de muitas nações, e Sarai torna-se Sara, princesa. O céu noturno testemunha o impossível. Um homem de 100 anos e uma mulher de 90 recebem uma visita celestial. 3 anjos aparecem junto às tendas de Mambré. E um deles fala: daqui a 1 ano, Sara terá um filho. Sara ri. Não de zombaria, mas de incredulidade humana diante da grandeza divina. Mas o riso dela se tornaria profético, porque quando a promessa se cumpre e o menino nasce, Abraão o chama de Isaque, que significa riso. O riso de Deus diante do impossível. Isaque cresce, e o som da risada dá lugar à prova. Deus pede o impensável. Toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o em holocausto. Gênesis 22, 2. O silêncio que segue é sepulcral. O coração de Abraão pesa como pedra, mas ele obedece. Sobe ao monte Moriá com o filho e com lenha nas costas do menino. Isaque pergunta: meu pai, onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão responde, com a fé que atravessaria os séculos: Deus proverá para si o cordeiro. No último instante, o anjo grita: não estendas a tua mão sobre o menino. E ali o Eterno sela o pacto. Não será o sangue do homem a cumprir a promessa, mas o sangue de um cordeiro, um símbolo que apontava para o futuro Messias. Isaque casa-se com Rebeca, e o ciclo da promessa continua. Do ventre de Rebeca nascem 2 filhos, Esaú e Jacó. Gêmeos, mas distintos como o fogo e a água. E Deus diz antes mesmo de nascerem: o maior servirá ao menor. Gênesis 25, 23. Jacó, o enganador, o astuto, o homem de estratégia e destino. Mas em sua astúcia havia uma fome, a fome de bênção. Jacó engana Esaú e toma sua primogenitura.
engana Isaque e recebe a bênção. Foge para a terra de Harã, temendo a ira do irmão. Mas Deus o encontra no caminho. Em um sonho, Jacó vê uma escada que toca o céu e anjos subindo e descendo por ela. E o Senhor fala: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão e de Isaque. A terra em que estás deitado, eu te darei e a tua descendência. Gênesis 28:13. Quando acorda, Jacó estremece. Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. Ele unge a pedra, chama o lugar de Betel, Betel, casa de Deus. Mas a jornada do homem ainda não terminou. Anos depois, Jacó retorna à sua terra. Teme reencontrar Esaú. Na véspera, ele fica sozinho. A noite cai, e um homem misterioso aparece. Eles lutam até o amanhecer. Nenhum cede, e quando o dia desponta, o ser toca a coxo de Jacó e o fere. Mas Jacó o segura e diz: Não te deixarei ir se não me abençoares. Gênesis 32:26. E o anjo responde: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Israel, um nome que ecoa a eternidade. Um homem que se tornou símbolo de um povo. Aquele que luta, mas não desiste. Aquele que cai, mas não abandona o altar. Israel significa aquele que luta com Deus. Mas o sentido mais profundo é este: aquele que é moldado pela luta. Porque a fé não é ausência de conflito, é persistir mesmo quando tudo parece perdido. Israel é a metáfora viva do ser humano diante do Criador. Pequeno, frágil, mas portador de uma promessa divina. O nome se torna uma identidade, e a identidade se torna uma nação. De um homem, Deus começa a formar um povo. Um povo que carregaria sua glória, sua lei e sua aliança. De Jacó nasceram 12 filhos, 12 nomes que ecoam como pilares de uma história sagrada. Cada um com uma origem, um temperamento e um destino profético. O nascimento de cada filho foi mais que um evento familiar. Foi uma profecia viva, uma peça do grande plano divino se revelando aos poucos. Vamos ouvi-los um a um. 1. Ruben, Vede, um filho. Filho de Lia, primeiro fruto do ventre, primogênito da promessa. Seu nome expressa a alegria de uma mulher que se sentia esquecida. O Senhor viu a minha aflição. Gênesis 29:32. Ruben simboliza a visão, o despertar espiritual. Mas sua impulsividade o faria perder a primogenitura. Ele representa aqueles que veem, mas nem sempre obedecem. 2. Simeão, Deus ouviu. Filho de Lia, seu nome nasce do consolo, porque o Senhor ouviu que eu era desprezada. Simeão simboliza a escuta espiritual, ouvir a voz de Deus mesmo no silêncio. Mas sua ira incontrolável traria desonra no futuro. Simeão é a lição de que a obediência sem domínio é perigo. 3. Levi, apego. Também filho de Lia. Agora meu marido se unirá a mim. Gênesis 29:34. Levi significa união. Dele surgiria o sacerdócio. Os levitas seriam os guardiões da adoração, os responsáveis por manter acesa a chama do altar. Levi representa a conexão com o sagrado. O elo é entre o humano e o divino. 4. Judá. Louvarei ao Senhor. Com o nascimento de Judá, algo muda em Lia. Ela não fala mais de dor, mas de gratidão. Desta vez, louvarei ao Senhor. Gênesis 29:35. Judá representa a realeza espiritual, o louvor que vence batalhas. 5. Dan. Deus julgou. Filho de Bila, serva de Raquel. Deus me julgou e ouviu minha voz. Gênesis 30:6. Dan simboliza a justiça divina, mas também a sutileza da serpente,
o discernimento entre o bem e o mal. Suas bênçãos e maldições seriam profundas. 6. Naftali, minha luta. Filho de Bila. Raquel exclama: com lutas de Deus tenho lutado com minha irmã e venci. Gênesis 38. Naftali simboliza a persistência, o avanço mesmo entre rivalidades e dores. É a tribo dos que não desistem, que correm como cervos em campos de batalha. 7. Gade, vem uma tropa. Filho de Zilpa, serva de Lia. A sorte veio. Gênesis 30, 11. Gade representa a guerra espiritual, um povo guerreiro, feroz, protetor das fronteiras. Aqueles que se levantam quando todos fogem. 8. Aser, feliz. Filho de Zilpa, sou feliz, porque as filhas me chamarão bem-aventurada. Gênesis 30, 13. Aser simboliza a abundância e a alegria nas bênçãos de Deus. Suas terras seriam férteis e seu pão delicioso. É a tribo da prosperidade espiritual, daqueles que florescem mesmo no deserto. 9. Issacar, recompensa. Filho de Lia, Deus me deu o meu salário. Gênesis 30, 18. Issacar simboliza a sabedoria e o trabalho diligente, homens que entendiam os tempos e sabiam o que Israel devia fazer. Representa o discernimento prático, a fé aliada à sabedoria. 10. Zebulum, habitação. Filho de Lia, Deus me concedeu boa dádiva. Gênesis 30, 20. Zebulum representa a comunhão e a morada da paz. A tribo dos comerciantes, dos que unem povos, é o símbolo da hospitalidade divina, a presença de Deus entre os homens. 11. José, que o Senhor acrescente. Filho de Raquel, a amada de Jacó. O Senhor me acrescentou outro filho. Gênesis 30, 24. José representa o sonhador, o fiel, o instrumento da providência. Vendida pelos irmãos, sua vida se torna a metáfora do sofrimento que gera salvação. Deus o levanta como governador do Egito para salvar Israel da fome. José representa Cristo em figura, o servo traído, humilhado e exaltado. 12. Benjamim, filho da mão direita. Raquel dá à luz em meio à dor. Morre ao dar à luz seu segundo filho. Ela o chama de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó o renomeia, Benjamim, filho da mão direita. Benjamim simboliza a graça que nasce da dor, a força que surge da perda. De sua tribo viria o apóstolo Paulo, que levaria o evangelho às nações. 12 filhos, 12 histórias, 12 destinos, mas um só propósito: formar o povo da aliança. Cada tribo seria uma parte do corpo espiritual de Israel. Cada nome, um fragmento do caráter de Deus. Juntas, elas formariam a nação que carregaria a promessa, o elo entre o céu e a terra. Deus olhava para eles e não via apenas homens, mas gerações. Via o deserto, os reis, os profetas, o Messias. Tudo começava aqui. Abraão creu, Isaque obedeceu, Jacó lutou e Israel nasceu. Mas a história das tribos estava longe de terminar. A promessa de Deus havia sido plantada, mas agora viria o tempo da provação. O Egito os esperava, o deserto os moldaria, e a fé seria testada até o limite. Mas a jornada das tribos estava apenas começando. Séculos se passaram. As 12 tribos cresceram, multiplicaram-se e tornaram-se uma nação dentro de outra. Os descendentes de Jacó, agora chamados de filhos de Israel, habitavam o Egito. No início, eram bem-vindos. José, o filho amado, que se tornara governador, havia salvado o Egito da fome. Mas o tempo apagou a memória dos feitos e um novo faraó se levantou.
que não conhecia José. O favor se transformou em medo, o medo em ódio, e o ódio em escravidão. O Egito, com suas muralhas douradas e deuses de pedra, tornou-se uma prisão viva. Os israelitas, agora milhões, eram forçados a erguer cidades e pirâmides sob o sol inclemente. Suas mãos sangravam, seus corpos se curvavam, mas seus corações clamavam. E os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e o seu clamor subiu até Deus. Êxodo 2, 23. E Deus ouviu. Deus sempre ouve. No meio das lágrimas e do barro, o Eterno preparava um libertador. O Salvador nasceu entre decretos de morte. Faraó ordenara que todos os meninos hebreus fossem lançados ao Nilo, mas uma mãe desafiou o decreto. Colocou o bebê num cesto de junco, selado com betume, e o lançou sobre as águas. O rio que devorava tornou-se o rio que salvava. E o menino foi encontrado pela filha de Faraó. Chamou-o de Moisés, que significa retirado das águas. O destino do libertador foi traçado entre dois mundos, criado nos palácios do Egito, mas pertencente ao Deus de Israel. Anos depois, Moisés foge para o deserto. E lá, no silêncio das areias, o mesmo Deus que chamou Abraão o chama novamente, desta vez através de um arbusto em chamas. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Êxodo 3, 4 e 5. A voz divina não era um eco distante, mas uma ordem viva. Vai e tira o meu povo do Egito. O pastor do deserto seria o libertador das tribos. O Egito era um império dos deuses falsos, mas o Eterno decidiu expor a fragilidade dos ídolos diante do seu poder. Vieram as pragas. O Nilo transformado em sangue. Rãs cobrindo o trono dos reis. Poeira virando piolhos. Trevas engolindo o sol. E por fim, a morte dos primogênitos. A cada praga, uma divindade egípcia era humilhada. A cada juízo, o poder humano era quebrado. Até que Faraó, derrotado pelo Deus dos hebreus, gritou: Levantai-vos e saí do meio do meu povo. A lua iluminava o Egito, e em cada casa hebraica um cordeiro era sacrificado. O sangue nas portas se tornava um selo, um escudo invisível entre a morte e a vida. Vendo eu o sangue, passarei por vós. Êxodo 12, 13. Aquela noite seria lembrada para sempre como a Páscoa, Pessac, a passagem, o símbolo da redenção. E assim, os filhos de Israel saíram do Egito. 12 tribos, caminhando sobre as estrelas, guiadas não por homens, mas pelo próprio Deus. O Senhor marchava diante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar. Êxodo 13, 21. O invisível se tornara visível. O Deus do céu caminhava entre os homens. Mas o deserto seria o teste da fé, o lugar onde a promessa e o medo se enfrentariam. Atrás, o exército de Faraó. À frente, o mar intransponível. No meio, um povo que ainda não sabia confiar. Os gritos se misturam ao som das ondas. O desespero toma o ar. E Moisés ergue o cajado. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor vos dará. O vento sopra. As águas se erguem como muralhas. O chão seco se abre. E as tribos atravessam entre colunas líquidas, enquanto a noite se ilumina pela chama divina. O exército egípcio os segue, mas quando o último israelita pisa em terra firme, o mar se fecha com fúria. O Egito desaparece nas ondas. O povo grita, chora, se ajoelha, e Miriam, a profetisa, levanta o tamborim. Cantai ao Senhor, porque gloriosamente triunfou. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Êxodo 15, 21. O deserto é o espelho da alma. Ali onde não há sombra,
Deus revela quem realmente somos. Durante 40 anos, as tribos caminharam entre rochas e silêncio, mas não estavam sozinhas. O pão caía do céu, a água brotava da pedra e a presença divina ardia no tabernáculo. Mesmo assim, o coração humano é frágil e a fé volátil. O povo murmurava: "Por que nos tirastes do Egito? Lá tínhamos pão, carne, segurança." Eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. E então veio o primeiro desvio. Moisés sobe ao Monte Sinai. Por 40 dias fica diante de Deus. Recebe as tábuas da lei, escritas pelo próprio dedo do Eterno. Mas embaixo, o povo se corrompe. Construíram um bezerro de ouro e disseram: "Eis aqui o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito." A ira divina desce como tempestade. As tábuas se quebram. 3.000 homens caem pelo juízo. E é nesse momento que uma tribo se ergue. Moisés clama: "Quem é do Senhor, venha a mim." E os filhos de Levi se juntam a ele. Com espada na mão e lágrimas nos olhos, purificam o acampamento. Desde aquele dia, Deus os separa como sacerdotes. Homens que não teriam terras, mas teriam algo maior: a presença divina. O Senhor é a tua herança. Os levitas tornam-se símbolo de entrega total. Guardam o tabernáculo, o altar e o fogo sagrado. O sangue da tribo de Levi se torna o sangue do ministério. Enquanto Levi guardava o altar, Judá se tornava a vanguarda da batalha. Quando o acampamento se movia, Judá marchava à frente. O rugido do leão precedia a trombeta. Deus escolheu Judá como tribo de governo, símbolo de liderança e autoridade espiritual. O cetro não se apartará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló. Gênesis 49, 10. Mesmo no deserto, a linhagem do Messias já era preservada. Judá não apenas liderava o povo, representava o reinado de Deus entre os homens. No coração do acampamento, Deus ordenou a construção de um santuário, o tabernáculo, a morada divina entre tendas humanas. A nuvem pairava sobre ele de dia e o fogo brilhava à noite. Cada tribo tinha seu lugar, ao redor da presença. O layout era celestial. Ao norte, Dan, Azer e Naftali. Ao sul, Ruben, Simeão e Gade. Ao oeste, Efraim, Manassés e Benjamim. E ao leste, diante do nascer do sol, Judá, Issacar e Zebulum. Tudo apontava para a ordem, reverência e propósito. Deus habitava entre seu povo, mas o coração humano ainda vacilava. Vieram mais rebeliões. A terra se abriu sobre Corá. A serpente ardente feriu os murmuradores. E Moisés, ferido pela dureza do povo, não entraria na terra prometida. Mas mesmo diante da ira, Deus não os abandonou. O maná continuava a cair, a rocha continuava a dar água, e a nuvem nunca se afastava, porque a promessa era maior que o pecado, e a fidelidade de Deus mais forte que o pecado dos homens. 40 anos se passaram. A geração que saiu do Egito pereceu no deserto, mas uma nova geração se levantou, filhos do pó, herdeiros da promessa. Moisés contempla Canaã de longe, do alto do monte Nebo, e ali morre, em paz. Mas antes, ele unge um novo líder, Josué, da tribo de Efraim. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra. Josué 1:6. A travessia recomeça. O Jordão transborda, mas Josué carrega a arca da aliança à frente das tribos. Os sacerdotes pisam na água e o rio para. O mesmo Deus do Mar Vermelho repete o milagre. As águas se detêm e o povo passa a seco. 12 pedras são erguidas no meio do rio como memória eterna, cada uma representando uma tribo, um memorial da fidelidade divina. À frente, os muros de Jericó, altos, impenetráveis. Mas Deus não precisava de arietes.
apenas de obediência. Por 7 dias o povo marcha em silêncio. No 7º, 7 trombetas soam, e os muros caem como pó. A terra prometida começa a se cumprir, não pela força do homem, mas pelo poder da fé. Sob Josué, as tribos recebem suas porções. Judá, as colinas do sul, berço da realeza. Efraim e Manassés, os vastos campos do centro. Benjamim, as terras entre montes e vales, o coração de Israel. Levi, nenhuma porção, pois sua herança era o Senhor. Dan, Azer, Naftali, Issacar e Zebulun, cada um em seu território, guardando os limites da promessa. O mapa de Israel se desenha como um corpo espiritual, cada tribo um órgão vital. Juntas formam o coração pulsante da fé. Canaã não era apenas uma terra, era um símbolo, um espelho da promessa celestial. O deserto representava a caminhada humana, árida, incerta. Mas Canaã simbolizava o descanso da fé, a plenitude da promessa, a vida guiada não mais por vista, mas por confiança. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Hebreus 13, 14. Cada tribo, cada conquista apontava para algo maior, para o reino que viria, para o Messias que reinaria. As tribos agora habitam a promessa, mas a verdadeira batalha estava apenas começando. Porque conquistar a terra é uma coisa, permanecer fiel nela é outra. A era dos reis se aproximava, e o coração de Israel, mais uma vez, seria provado. E cada um fazia o que parecia reto aos seus próprios olhos. Mas em meio à desobediência, Deus ainda preparava o trono de Davi e o caminho para o Rei Eterno. Do deserto à promessa, da escravidão à liberdade, das cinzas à esperança. As 12 tribos haviam visto o poder de Deus, mas a história ainda não havia chegado ao seu clímax. Porque o verdadeiro reino ainda não havia sido estabelecido, e o povo escolhido estava prestes a ser dividido. Mas o Senhor ainda marchava diante deles. As tribos haviam conquistado a terra, Canaã agora era Israel. Mas entre montes e vales, entre altares e tendas, algo ainda não estava completo. O povo tinha território, mas não unidade. Tinham lei, mas não direção. Tinham promessa, mas não rei. Após a morte de Josué, os filhos de Israel caminharam por uma era de juízes. Homens e mulheres levantados por Deus para libertar, corrigir e conduzir o povo. Débora, Gideão, Sansão, Samuel, cada um farol em meio à escuridão moral. Mas o coração humano ansiava por estrutura, por algo visível. E um dia o clamor ecoou entre as tribos. Dá-nos um rei para que sejamos como as outras nações. Samuel, o profeta, se entristeceu. Mas Deus respondeu: Não te rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Mesmo assim, Deus permitiria um rei, não como concessão de glória, mas como lição. Da tribo de Benjamim surgiu Saul, alto, forte, de presença imponente. Ungido por Samuel, coroado pelo povo. Por um tempo foi valente, mas o orgulho o cegou. A obediência se perdeu na vaidade. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como idolatria. Deus o rejeitou, e em silêncio começou a preparar outro rei. Não no palácio, mas no campo. No vale de Belém, um jovem cuidava de ovelhas. Seu nome, Davi, da tribo de Judá. O menor entre seus irmãos, mas aos olhos de Deus, o maior. O Senhor não vê como o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Ungido em segredo por Samuel, Davi retorna ao pasto, até o dia em que o destino o chama, diante de um gigante. No vale de Elá, Golias, o guerreiro filisteu, desafia Israel. Suas palavras ecoam como trovão. Dai-me um homem que lute comigo.
E entre exércitos tremendo, Davi se apresenta. Um pastor contra um monstro, uma pedra contra uma espada, fé contra medo. A pedra voa, o gigante cai, e Israel entende que o poder de Deus não depende da força do braço, mas da pureza da fé. Davi sobe ao trono, primeiro sobre Judá, depois sobre todo Israel. Jerusalém se torna sua capital. A Arca da Aliança é trazida com cânticos e danças, e a presença de Deus enche a cidade. O Senhor estabeleceu Davi como rei sobre Israel, e o Senhor estava com ele. O reino floresce, os inimigos são vencidos, as tribos unidas. A promessa feita a Abraão começa a brilhar em plenitude. Mas Davi não era apenas rei, era adorador, e suas palavras se tornaram eternas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Em meio à paz, Deus fala com Davi. Farei para ti uma casa, teu trono será estabelecido para sempre. Essa promessa se tornaria o coração messiânico da fé hebraica. De Davi viria o descendente que reinaria eternamente. A tribo de Judá tornava-se o eixo da salvação. Dela viria Jesus Cristo, o leão que venceria. Mas antes da promessa, viria a queda. Do terraço do palácio, Davi contempla Batseba. O desejo se torna pecado. O pecado se torna tragédia. O profeta Natã o confronta. Tu és este homem. Davi se dobra, se humilha e escreve: Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Deus o perdoa, mas a espada não se aparta de sua casa. Absalão, seu filho, se levanta contra ele. O rei foge e Jerusalém mais uma vez chora. O trono permanece, mas o preço da desobediência se grava na história. Davi morre e seu filho Salomão herda o trono. Seu nome significa paz, e seu reino se torna o auge da prosperidade de Israel. Deus lhe aparece em sonho. Pede o que quiseres que eu te dê. E Salomão responde: Dá ao teu servo um coração sábio para julgar o teu povo. A sabedoria o torna lendário. O templo é construído, um monumento de ouro, cedro e reverência. A glória do Senhor enche o santuário como fogo e fumaça. Israel atinge o ponto mais alto da sua história. As tribos estão unidas, os reinos vizinhos o reverenciam. O nome de Deus é temido em toda a parte. As palavras de Salomão se espalham como o vento. Há tempo para tudo debaixo do céu. Mais vale a sabedoria do que o ouro. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas mesmo o homem mais sábio pode se perder. Com o tempo, o coração de Salomão se desviou. As riquezas o seduziram, as alianças o corromperam, e seus muitos casamentos trouxeram deuses estrangeiros a Israel. Altares foram erguidos a Astarote, Moloque e Quemos. E o mesmo templo que fora casa de adoração tornou-se vizinho de ídolos. A presença de Deus se afastou. O ouro já não brilhava, e o povo começou a dividir. O coração do povo se dividiu. Após a morte de Salomão, o império desaba. Seu filho Roboão assume o trono, mas sua arrogância reacende as antigas tensões. As tribos do norte, lideradas por Jeroboão, se rebelam, e o reino se parte em dois. Reino do norte, chamado Israel, com 10 tribos. Reino do sul, chamado Judá, com as tribos de Judá e Benjamim. Jerusalém permanece com Judá. Samaria torna-se capital de Israel. 12 tribos, agora divididas. Um povo, agora partido. Os profetas clamam, o altar se apaga, a idolatria se espalha como veneno. Em Israel, reis maus erguem bezerros de ouro. Em Judá, o trono de Davi é mantido, mas nem sempre fiel. Deus envia homens para advertir: Elias, Eliseu, Amós, Oséias, Isaías, Jeremias, mas poucos ouvem. O boi conhece o seu dono, e o jumento o presépio do seu senhor,
mas Israel não conhece. O meu povo não entende. Isaías 1:3. No ano 722 a.C., o Império Assírio invade o norte. Samaria cai. As 10 tribos são levadas cativas, dispersas entre as nações. Desaparecem dos mapas, mas não da memória de Deus. São chamadas as 10 tribos perdidas de Israel. Levi permanece em Judá. Judá resiste por mais um tempo, até que Babilônia vem como tempestade. O templo é destruído. Jerusalém queima, e os filhos de Sião choram junto aos rios da Babilônia. Como cantaremos o cântico do Senhor em terra estranha? Salmo 137:4. A terra prometida se torna ruína, o povo escolhido exilado. Mas mesmo na desolação, Deus ainda fala. Em meio às cinzas surgem vozes de esperança. Isaías proclama: ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o remanescente voltará. Isaías 10:22. Jeremias chora, mas também anuncia: farei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Jeremias 31:31. E Ezequiel, em visão, vê 2 pedaços de madeira, um com o nome de Judá, outro com o nome de José. E Deus diz: juntá-los-ei, e farão um só pau, e serão um na minha mão. Ezequiel 37:19. As tribos perdidas seriam restauradas, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Porque o verdadeiro Israel não era apenas sangue, era fé. Cada tribo representava uma virtude eterna. Mesmo dispersas, suas essências ainda falam. Judá, o louvor e a liderança. Levi, o sacerdócio e a santidade. Efraim, a multiplicação e o governo. Benjamim, a coragem. Dan, o discernimento. Naftali, a liberdade. Issacar, a sabedoria dos tempos. Zebulon, a prosperidade. Gade, a guerra. Asser, a abundância. Ruben, a visão. Simeão, a escuta. Cada nome é um espelho da alma humana diante do Criador. Cada símbolo, uma lembrança do pacto eterno. Os séculos passam, os impérios mudam. Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. Mas o povo de Israel permanece, espalhado, mas não extinto. Os profetas haviam anunciado: eu os trarei da terra do norte e os congregarei dos confins da terra. Jeremias 31:8. E na escuridão do exílio surge um novo brilho. Não um trono político, mas uma promessa espiritual. Um descendente de Davi, um rei que não viria com espadas, mas com palavras. Um leão que se tornaria cordeiro. Os reinos haviam caído, as tribos dispersas, mas Deus não esquece seus pactos. Em cada geração, um fio invisível da aliança se mantinha vivo. Na fé dos exilados, na memória dos salmos, nos pergaminhos escondidos, no sonho de uma restauração divina. O mapa físico se perdeu, mas o mapa espiritual ainda brilhava, gravado nas Escrituras, nas promessas e no coração do Eterno. O reinado de Davi terminou. O templo de Salomão caiu. O povo se dividiu, mas a promessa permaneceu. Porque o verdadeiro trono de Israel não era de ouro, era de fé. E o verdadeiro rei ainda estava por vir. Porque um menino nos nasceu, um filho nos se deu, e o governo está sobre os seus ombros. Isaías 6:6. As tribos se dispersaram pelo mundo, mas os seus nomes ecoam nas Escrituras, e os seus símbolos permanecem no céu. O povo escolhido parecia perdido, mas o Deus de Israel ainda preparava algo maior. A promessa não havia morrido.
ela apenas mudava de forma, do sangue para o espírito, da lei para a graça, da nação para o reino. E o coração do povo se dividiu, mas o coração de Deus não. A vinda do Messias, a restauração espiritual de Israel e o novo pacto entre o céu e a terra. As tribos estavam dispersas, o templo destruído, o trono de Davi vazio. Séculos se passaram, reinos nasceram e morreram, mas a promessa nunca se apagou. Nos corações dos exilados ainda ardia uma chama, a esperança de que um dia o Messias viria, um descendente de Judá, um filho de Davi, um rei eterno. Durante 400 anos, o céu ficou em silêncio. Nenhum profeta, nenhuma voz, nenhuma visão. Israel vivia sob o domínio de impérios, persas, gregos e, por fim, Roma. A terra prometida estava em pé, mas o povo vivia como estrangeiro em sua própria herança. As sinagogas substituíram o templo. Os escribas substituíram os profetas. E o clamor se tornava quase esquecido. Até quando, Senhor? Mas o silêncio era apenas o prelúdio. E então, no menor dos vilarejos, na escuridão de uma noite comum, o Eterno fala novamente. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Deus conosco. Isaías 7,14. O Verbo se fez carne, o invisível se tornou visível. O Filho de Deus nasceu em Belém, na terra da tribo de Judá. Ele não veio com espadas, veio com lágrimas. Não nasceu em palácio, mas em manjedoura. Os anjos anunciaram aos pastores: hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Os magos do Oriente o reconheceram, os reis da terra o temeram, e os céus se inclinaram diante de um bebê envolto em panos. O descendente de Davi havia chegado. A promessa feita a Abraão se tornava carne. Ele cresceu entre o povo simples, falava com pescadores, curava leprosos, restaurava cegos. Mas suas palavras feriam os orgulhosos e libertavam os cativos. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. Lucas 4,18. Cada milagre, uma lembrança da fidelidade de Deus. Cada parábola, uma semente plantada no coração humano. Ele não veio fundar uma religião, veio inaugurar um reino. Enquanto os romanos impunham sua força, Jesus falava de um reino que não era deste mundo. O reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17:21. As tribos, antes separadas, agora se reuniam espiritualmente em torno dele. Pescadores da Galiléia, publicanos desprezados, mulheres esquecidas, todos faziam parte de um novo Israel, não definido por sangue, mas por fé. Ele chamava os 12 discípulos, um número que não era coincidência, um eco das 12 tribos de Israel. Mas o mundo não compreendeu. O mesmo povo que esperava o rei rejeitou o servo. O Messias esperado foi crucificado. O filho de Davi foi coroado, não com ouro, mas com espinhos. O trono se tornou uma cruz, e o altar do templo se cumpriu em um monte chamado Calvário. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando o sangue tocou a terra, o véu do templo se rasgou. Deus e o homem estavam reconciliados. A antiga aliança se cumprira, e a nova começava. A antiga aliança fora escrita em pedra. A nova seria gravada em corações. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. A promessa feita a Abraão
em ti serão benditas todas as famílias da terra, agora se tornava universal. O Israel físico dera lugar ao Israel espiritual, um povo formado por todas as tribos, línguas e nações. A fé se tornava a verdadeira genealogia. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. 1 Pedro 2, 9. Após a ascensão de Cristo, o mundo mudou. Os apóstolos levaram a mensagem aos confins da terra. Pedro em Jerusalém, Paulo, o benjamita, até Roma. Tomé na Índia e João, o discípulo amado, guardou as visões do fim. O templo foi destruído novamente em 70 d.C. Jerusalém virou ruína, mas a fé floresceu nas catacumbas, nas casas, nas praças. As tribos que haviam se dispersado agora se reuniam no Espírito. A promessa se expandia. Israel tornava-se o mundo. Séculos depois, João, exilado na ilha de Patmos, teve uma visão. O céu se abriu, e ele viu o futuro, e ouviu o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7:4. 12.000 de cada tribo, 12 vezes 12, o número da plenitude espiritual. Judá, Ruben, Gade, Azer, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Issacar, Zebulon, José e Benjamim. Não apenas sangue, mas símbolo, o selo do Espírito sobre os que pertencem ao reino eterno. As tribos voltavam a se unir, não em geografia, mas em glória. A profecia de Ezequiel se cumpria. E serão um só povo na minha terra, e um só rei será rei de todos eles. Ezequiel 37:22. Esse rei é Cristo, e o trono de Davi é agora o trono celestial. O reino não está por vir, ele já começou. A promessa feita a Abraão não terminou em Jerusalém. Ela se estende a cada coração que crê. O mesmo Deus que guiou Israel por coluna de fogo, agora guia os seus por meio do Espírito. O deserto é o mundo, a terra prometida é o céu, e as tribos, agora espirituais, avançam rumo à eternidade. E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. Apocalipse 21:1. Ouça o som das trombetas, o eco das promessas cumpridas. Os que foram dispersos estão voltando. As tribos estão despertando. O reino está próximo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Apocalipse 1:7. O rei que veio como cordeiro, voltará como leão, o leão da tribo de Judá. 0987 6543 234567. As tribos e o Cristo. Narrador. Cada tribo, cada nome, cada símbolo apontavam para ele. Ruben, vede um filho, representa a revelação do Messias. Simeão, ouviu, simboliza os que escutam sua voz. Levi, união, reflete o sacerdócio de Cristo, mediador entre Deus e os homens. Judá, louvor, aponta para o leão da tribo de Judá, o Rei eterno. Dan, justiça, manifesta o Cristo juiz e redentor. Azer, felicidade, mostra a bem-aventurança dos que são redimidos. Issacar, recompensa, aponta para o servo fiel que colhe eternidade. Zebulon, habitação, reflete Cristo como a morada de Deus entre os homens. José, aumenta, simboliza o Cristo que multiplica a salvação. Benjamim, filho da direita, é o retrato do Cristo exaltado à direita do Pai. As tribos não eram apenas história, eram profecia viva, cada uma delas um fragmento do plano de salvação. Desde Abraão até o Apocalipse, uma linha invisível conecta cada geração. Promessa, cativeiro, libertação, queda, esperança, redenção. Tudo converge em uma única verdade. Deus cumpre o que promete. Israel não foi escolhido por perfeição,
mas para demonstrar a fidelidade do Criador. E hoje, cada coração que crê em Cristo torna-se parte desse mesmo pacto. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, porque todos sois um em Cristo Jesus. Gálatas 3:28. O reino de Deus é o cumprimento final das 12 tribos, um povo espiritual, unido pela fé, guiado pela luz eterna. E quando o último dia chegar, as trombetas soarão sobre o mundo, os selos se abrirão, e o rei retornará, não mais como servo, mas como Senhor dos senhores. As tribos se reunirão novamente, não em deserto, mas em glória, não sob fogo e fumaça, mas sob luz eterna. E o próprio Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E ouviram uma grande voz do trono que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Apocalipse 21:3. A promessa foi cumprida, o reino foi estabelecido, Israel foi restaurado em espírito, em fé e em eternidade. Do chamado de Abraão até a Nova Jerusalém, a história das 12 tribos é a história da humanidade. Homens frágeis, um Deus fiel, promessas esquecidas, um amor inesgotável. O tempo passou, os reinos caíram, mas o nome do Eterno permanece. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. O deserto acabou, a terra prometida foi alcançada, e a jornada das 12 tribos é, na verdade, a jornada de todos nós. Se esta história tocou o seu coração, lembre-se, o mesmo Deus que guiou Abraão, Davi e Israel também guia você. A promessa ainda vive, o reino ainda chama, e a jornada ainda não terminou. Inscreva-se, continue conosco nesta caminhada pela fé, porque a história de Israel ainda está sendo escrita.